Olá pessoal, boa noite. Na verdade, é a primeira vez que estou fazendo uma live no Instagram e gostaria hoje de falar um pouquinho sobre esse tema que está abatendo o mundo todo, né? De uma certa forma, o Covid-19, vamos dizer, né? Ou a pandemia do coronavírus. Uma coisa que tem me chamado bastante atenção desde o início que tudo isso começou, me chamou muita atenção como tudo aconteceu, né? Se nós formos avaliar, oi Edmilson, Rebeca, Adriano, tudo bem? Se nós formos avaliar como tudo aconteceu, nós tivemos uma curva de inflexão no dia 31 de dezembro de 2019. Daí a razão do Covid-19, que nada mais é que o anacronismo do coronavírus, coronavírus disease 19, porque foi o ano de 1919. Oi Kleber, tudo bem? Me chamou sempre muita atenção isso tudo que está acontecendo. Eu espero que eu esteja enganado. Pode ser que eu esteja enganado, e se um dia eu estiver enganado, eu não vou ter problema nenhum de me retratar. O problema é que eu fico surpreso como tudo isso aconteceu, da forma muito rápida como aconteceu. Primeiro, a magnitude da ênfase que está sendo dada para tudo isso que está acontecendo no mundo todo. Lockdown, distanciamento social, quarentena, sendo que todo dia está morrendo pessoas. Eu não sou contra o distanciamento social, não sou contra a quarentena, não sou contra o uso de máscara, não sou contra nós nos cuidarmos. Eu acho que nós temos que nos cuidar, sim, nós temos que nos proteger. Questão de asepsia, de higiene, lavar as mãos. Mas o que me chama a atenção é que esses dias eu estava lendo um relatório do FMI e o único país no mundo que vai ter crescimento econômico em 2019 vai ser a China. Como que a maior nação, a nação mais populosa do mundo, tem o coronavírus. Em pouquíssimo tempo eles conseguem eliminar o coronavírus ou o Covid-19. Em pouquíssimo tempo eles conseguem fazer com que esse Covid-19 ficasse somente na cidade de Wuhan, sendo que ficou comprovado que mais de 120 milhões de pessoas saiu no ano novo da cidade de Wuhan para todas as partes da China. Como que ninguém se contaminou na China? Então, é um tema bastante polêmico e a ideia realmente é criar um pouco de polêmica, né, sobre isso. Por que que a China, em tão pouquíssimo tempo, conseguiu, primeiro, controlar o coronavírus, o Covid-19. Segundo, criar a vacina, que eles dizem que não tem, mas em princípio todo mundo que está lá está na China não está mais morrendo de Covid-19. Terceiro, como que se a maior nação, a nação mais populosa do mundo, que tem que aconteceu o Covid-19 e eles em pouco tempo conseguem controlar essa epidemia na maior nação, que todo mundo come tudo, cachorro, gato, morcego, pombo, jacaré, tudo que eles encontram que se movimentam, eles comem. E como que eles conseguem voltar a trabalhar. Hoje, o único país do mundo que está com atividade industrial full time é a China. Se o Covid é assim tão perigoso, é somente para nós refletirmos, é apenas um questionamento. Se é tão perigoso assim, por que que a China voltou a trabalhar com capacidade máxima? Eles têm máscara para oferecer para o mundo todo, tem muito mais ordem do que consegue entregar,
tem condições de fabricar teste para o Covid-19 em tempo recorde para o mundo todo, não consegue entregar tudo que o mundo está precisando. Respiradores, o mundo todo está comprando e eles estão fabricando. Então, a minha questão é, será que, apenas uma questão, eu não estou afirmando, mas será que tudo isso não é um plano muito grande que a China, o Partido Comunista Chinês criou para adquirir as empresas a baixíssimo custo? Só para que vocês tenham uma ideia, hoje eu li um artigo na Reuters que a União Europeia está criando um mecanismo para que as empresas chinesas não comprem todas as empresas europeias, porque todas as empresas europeias, como as empresas brasileiras, como as empresas americanas, despencaram a preço de bolsa de valores. Com isso, o que acontece? A China hoje é o país que tem o maior volume de dólares no mundo, fora dos Estados Unidos. A maior reserva de dólar no mundo não está no Japão, não está na Alemanha, como já esteve no passado, depois foi o Japão. A Inglaterra chegou a ter a maior reserva de dólar do mundo durante muitos anos. Hoje, o país que detém a maior reserva de dólar do mundo, qual é? A China. E a China está comprando empresas a preço de banana no mundo inteiro. No mundo inteiro. É uma coisa muito estranha. Eu confesso, eu posso estar enganado, mas, de novo, eu acho que está sendo dado muita ênfase para isso. Só para que vocês tenham uma ideia, somente por bebida alcoólica morrem 3 milhões de pessoas todo ano. 3 milhões de pessoas. Malária mata todo ano 410 mil pessoas. Sem contar outros 228 milhões de pessoas que são contaminadas por malária. Cigarro, tabaco, morrem 6 milhões de pessoas todo ano. O H1N1 ainda morre 200 mil pessoas todo ano. Então, o que eu quero comentar ou compartilhar? Mas, na verdade, é uma ideia. Na verdade, o Rafael está dizendo que os Estados Unidos pretendem processar a China e pedir indenização. Rafael, eu sinto que, infelizmente, os Estados Unidos não vai processar a China por uma razão muito simples. Existem fortes evidências que esse vírus ele não foi criado, mas ele foi modificado no laboratório de Wuhan. E pasmem, para quem esteja ouvindo o que eu estou falando, isso é um artigo, não estou falando absolutamente nada de criado da minha cabeça, mas o laboratório de Wuhan recebeu aproximadamente 630 milhões de dólares de quem? Do governo americano, de um laboratório de biotecnologia que está baseado em Carolina do Norte. Isso daí é um fato que está registrado na história e existem livros, publicações sobre esse tema. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Os Estados Unidos estão ameaçando muito... Oh, Hanifa. Hi, Hanifa. Hello. Hanifa is from Indonesia. Hello, Hanifa. It's good to see you. A Hanifa é uma pessoa que eu conheci lá na Indonésia, quando estive fazendo meu trabalho de voluntário. Ela provavelmente não está entendendo. I'm so sorry, Hanifa, you are not understanding my Portuguese, but I'm glad you are here. Well, anyway, let's get back to Português, porque eu acredito que as pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui falam português. O que eu quero dizer, os Estados Unidos estão ameaçando processar a China, mas isso infelizmente não vai acontecer. Por quê? Porque os Estados Unidos estão envolvidos provavelmente até o pescoço com essa questão dessa pandemia. Infelizmente. Eles deram muito dinheiro para esse laboratório. Naturalmente, não que os Estados Unidos quisessem que isso acontecesse, mas aconteceu. Os chineses foram muito espertos. Para mim, eles modificaram esse vírus, que esse vírus realmente não foi criado. Isso é fato.
Mas o vírus, segundo os especialistas infectologistas, dizem que levaria aproximadamente 800 anos para ter o grau de letalidade que esse vírus tem. 800 anos é muito tempo, provavelmente nossa terceira, quarta geração não estaria viva. Mas eles conseguiram fazer isso em tempo recorde, porque hoje existe a engenharia genética e você pode modificar. Assim como você modifica o grão de milho, você modifica a soja, você modifica várias plantas e você come essas plantas, elas tornam-se, vamos dizer, teoricamente saudáveis, mas ela é geneticamente modificado. Existe um estudo muito forte que esse vírus pode sim ter sido modificado com auxílio dos americanos, desse laboratório que está baseado em Carolina do Norte. Quem depois quiser ter mais detalhes, eu posso passar inclusive o nome desse livro, que ainda está escrito em inglês, mas vocês podem ver e comprovar o que eu estou dizendo. E muitas empresas, principalmente da União Europeia, descobriram que as empresas chinesas estão fazendo o famoso hostile takeover. O que é um hostile takeover? Quando eu vou e compro essa empresa na bolsa sem que o dono ou os donos da empresa aprovem essa compra. Né? Isso é um termo muito utilizado no mundo. Infelizmente é uma prática muito, algumas vezes utilizada, e as empresas chinesas estão fazendo isso hoje no mundo afora, no Brasil, na Europa. Provavelmente o Trump não vai deixar isso acontecer, mas o problema é que essas empresas muitas vezes elas não aparecem como uma empresa chinesa, ela aparece como uma empresa de capital inglês. E eles fazem o que nós chamamos hostile takeover, que é uma aquisição hostil. Essa é a tradução mais próxima desse termo no mundo capitalista. E se isso realmente estiver acontecendo, meus amigos, o que vai acontecer? Primeiro, a China é o único país que vai crescer no mundo em 2020. E, segundo as previsões dos economistas, a China levaria aproximadamente 20 anos para atingir o PIB dos Estados Unidos. O que vai acontecer com essa pandemia? Os experts em economia, em capitalismo, já dizem que em isso acontecendo, a China pode atingir o PIB americano em apenas 5 anos. O que vai acontecer? Nós vamos deixar de ser dominados pela maior economia, ou a economia mais pujante do mundo, que é a economia americana, pela economia mais predatória do mundo, que é a economia chinesa. Né? Nós vamos estar vamos ter que aprender a falar mandarim, vamos ter que comer gato, cachorro, sei lá, barata, essas coisas. Eu tenho minhas restrições com a forma como a China lida com a forma como eles negociam no mundo afora, e tudo me leva a crer que isso esteja acontecendo. Não é possível que essa ênfase que esteja sendo dado hoje em dia em todos os veículos. Né? Aqui em São Paulo, uma cidade que você vê os principais hospitais de campanhas que foram construídos para a Covid-19 não tem 50% da capacidade utilizada, não tem. Eu estive esses dias no Pacaembu, você vê muitas pessoas conversando, como se lendo o WhatsApp, não vendo. Morre uma pessoa como se tivesse morrido... God bless espanhol, luxury, não sei quem que é. I don't know who are you. Hope you are enjoying my speech about COVID-19 and China, and China Big Plan. So, o que eu quero dizer? Eu acredito que alguma coisa estranha está acontecendo. Não acredito que seja tudo isso. Conforme eu comentei agora há pouco, existem muito mais mortes de muito mais pessoas, de outras doenças, inclusive fome, mata pelo menos de 4 a 5 milhões de pessoas todo o ano. E por que não se dá essa ênfase todo ano?
Eu não estou querendo aqui minimizar as mortes que estão acontecendo com esse vírus. Eu acho que sim, esse vírus existe. Eu acho que sim, esse vírus vai ter um grau de letalidade, mas está provado que 85% das pessoas que vão ter contato com esse vírus não vai acontecer absolutamente nada. Não vai nem saber que teve essa gripe. Às vezes eu vejo o Bolsonaro falando e eu acho que ele tem uma forma muito direta e meio ríspida de falar, mas às vezes ele não é compreendido. Eu acredito que ele é um bom gestor se ele ficasse mais quieto, se ele falasse menos. O fato é que ele fala muito e quando ele fala, infelizmente, por ele não ser um político, ele fala coisas que não agradam as pessoas. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas vão pegar esse vírus, não vai acontecer absolutamente nada, uns 10% vão ser internados, vão passar a ter um pouco mais de severidade e talvez uns 5% vai a óbito. O Brasil é um dos países que tem a menor taxa de letalidade de todos os países que foram contaminados no mundo. E por que lockdown em São Paulo? Por que lockdown em Minas? Além do Covid-19, me parece que existe um Covid político por trás disso tudo. Ou seja, existem muito mais pessoas ganhando alguma vantagem para que essa doença se espalhe de uma forma, vamos dizer assim, aumentada com os números, porque você só ouve falar de mortes, você não ouve falar das pessoas que foram curadas, das pessoas que foram internadas, das pessoas que recuperaram. Então, para mim, ainda existe um problema muito sério com relação a essa informação do Covid-19. Eu sei que tem muitas pessoas com problemas hoje cardíacos, deprimidos, síndrome do pânico, pessoas com estresse emocional, estresse mental, com pessoas que estão tendo problemas familiares por convivência, por serem de uma certa forma obrigados a ficarem dentro da sua própria casa, porque isso não foi uma opção, ou seja, ninguém escolheu estar dentro de casa forçosamente. Estar dentro de casa é maravilhoso, você passar um final de semana dentro de casa, você chegar em casa todo final do dia, mas você estar dentro de casa todos os dias sem você ter opção, isso para mim eu acho injusto. Eu acho que distanciamento social nós devemos usar, a questão da higienização nós devemos utilizar, a questão da máscara nós devemos utilizar, mas por que fechar todos os comércios? Veja o caso de Maringá. O caso de Maringá está comprovado que a prefeitura liberou Maringá. Maringá não é uma cidade que tem 50 mil habitantes, tem 550 mil habitantes. Todos são obrigados a sair de máscara e o comércio funciona, a vida continua e o número de mortes que aconteceu até hoje em Maringá, 6 mortes. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre o que todos os extremos eu acho que não é saudável. Os extremos não são bons. Seja de estarmos todos trancados dentro de casa, como todos estarmos na rua sem termos os devidos cuidados. Acho que nós temos que encontrar sim um meio termo. Eu acho que existe uma questão política muito forte hoje nessa situação toda. Ou seja, o governo hoje estadual e municipal é nitidamente contra o governo federal. O governo federal, tudo que se o governo federal falar vamos para a esquerda, o governo estadual vai dizer vamos para a direita. Se o governo federal disser vamos para frente, o governo estadual vai dizer vamos para trás. Eu vou contar, eu concordo com o Adriano que o uso de máscara demorou para ser adotado. Concordo com você, Adriano. Eu acho que não adianta simplesmente nós obrigarmos que as pessoas utilizem as máscaras. Nós temos que imaginar que nós vivemos num país que a grande maioria da população não tem acesso às condições básicas. E aí eu vou contar algo que aconteceu comigo na semana passada que me chamou a atenção. O Dória decretou um decreto que do dia para a noite passou a ser obrigado ao uso de máscara para sair na rua, para você fazer compra no supermercado, para em qualquer ambiente que você for. Fantástico, excelente. Eu achei, não tenho absolutamente nada contra esse decreto, só tem um pequeno detalhe. Ele simplesmente esqueceu que tem pessoas que não têm condições de comprar uma máscara.
Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu saí de casa, próximo daqui de casa, eu estou a 7 minutos, 8 minutos de um supermercado aqui, onde eu moro, e eu simplesmente havia esquecido que esse decreto tinha sido publicado 1 ou 2 dias antes. Normalmente eu tenho uma máscara no bolso, no carro, enfim. Naquele dia eu simplesmente saí sem minha máscara. Quando cheguei na porta do supermercado, o que a pessoa falou? Você não pode entrar porque você está sem máscara. E é óbvio que eu tenho que respeitar a lei, não tive que discutir. Voltei como eu queria comprar algo para terminar uma receita que eu estava fazendo em casa, porque agora eu estando em casa, o que eu faço? Eu lavo lá, prato, enxugo o prato, entro em contato com meus clientes, lavo o prato, enxugo o prato, entro em contato com meus clientes, lavo o prato, enxugo o prato, entro em contato com meus clientes, lavo o prato, enxugo o prato, passo roupa, e ainda assim, quando minha esposa chega, diz que não está muito bem lavado ainda, tem que... enfim, e de vez em quando eu faço uns bolos também, faço umas tortas e faço umas comidas, porque minha esposa, ela tem hoje a atividade dela mais intensa fora de casa. Ela é uma psicóloga e ela atende no consultório dela de forma virtual para proteger os pacientes e até para seguir as regras da saúde. O fato é que eu passo a maior parte do tempo dentro de casa. Hoje eu passei a ser um babysitter, minha filha fica de um lado, eu fico do outro, ela tem que almoçar, tem que preparar comida, jantar, tem que preparar a janta, lavar roupa, não, quem lava roupa é a máquina, eu não lavo roupa. Mas o que eu estava querendo dizer? Eu queria fazer, eu não sei, era uma torta de maçã, eu acho que era isso. E faltou alguns ingredientes, eu tinha que entrar no supermercado. Quando cheguei no supermercado não pude entrar. Eu fui correndo até uma farmácia comprar uma máscara. Porque eu queria comprar aquele ingrediente que eu queria fazer aquela noite. Isso faltavam 10 para as 10 horas fechava o supermercado. Corri até a farmácia. Tem máscara? Tem. Quanto? 2 máscaras por R$19,90, ou seja, R$20. Graças a Deus eu tinha o dinheiro, comprei. Aí corri para o supermercado, estava quase fechando a porta, coloquei a máscara, entrei, comprei os ingredientes que faltavam e voltei para casa para terminar a receita que eu tinha planejado fazer. Mas o que eu quero dizer? No meu caso, eu tinha Ronald Pereira, how are you? Well, I'm doing fine. Hope you are doing fine too. I hope you are understanding what I'm telling. I'm speaking Portuguese, not English now. Então, o que aconteceu? Eu também concordo com o Rafael que a saúde mental de muitos brasileiros está sendo colocada em risco devido a essa crise. Nós estamos sabendo de muitos casos de depressão, de síndrome do pânico, sem contar casos mais graves ainda, de pessoas tirando a própria vida. Mas o que eu quero dizer... Naquele dia, casualmente, eu tinha o dinheiro para comprar a máscara e tive o dinheiro para comprar os ingredientes que faltavam para eu fazer a torta de maçã. Porém, eu fico imaginando, e se uma pessoa tivesse somente os R$20 no bolso e tivesse que ter ido na farmácia comprar aquela máscara, porque só vendia 2, não vendia uma, e era um pacote fechado, take or leave, ou seja, se você quiser, gostou, não gostou, pega volta embora. E eu tinha que comprar. No meu caso, era um ingrediente que era para fazer uma torta de maçã. Mas se é uma mãe que saiu para comprar um leite para o filho, por exemplo, que está morrendo de fome, que está com fome esperando ela, e ela só tinha o dinheiro para comprar aquele leite, ela ficaria sem comprar aquele leite? Então, quantas pessoas que foram prejudicadas com uma determinação, para mim, no meu ponto de vista, um pouco top-down, de forma ditatorial. Não gostou, pega eu estou... Ronald Pereira, I'm doing fine. I hope you are doing fine too. O que eu quero dizer, eu tinha dinheiro para comprar, mas tem muitas pessoas que provavelmente só tinham dinheiro para comprar aquele leite para o seu filho, ou para comprar uma madeira para o seu bebê, ou para comprar o alimento para o dia seguinte para poder levantar e trabalhar, e não podia comprar a máscara. Então, eu penso que se o governo criou uma lei dessa, ele deveria ter criado uma lei que fornecesse máscara para os menos desfavorecidos. Aí eu concordo com essa lei, que ela entre em vigor. As pessoas que não têm condições de comprar a máscara, o supermercado então deveria doar, ou o governo doar, porque o que o governo está doando não é do dinheiro dele, é dinheiro nosso, é dinheiro seu, que você paga os seus impostos, é dinheiro que eu pago meus impostos,
Então o governo não dá nada de graça para nós. O que ele está retribuindo, na verdade, ele está retornando aquilo que ele já recebeu de nós, de forma antecipada. Então essas pessoas menos desfavorecidas, ou mais desfavorecidas, que têm menos recursos, elas deveriam ser beneficiadas de alguma forma. O governo fazer um levantamento antes de quantas pessoas tem em São Paulo, entregar uns kits de máscara para essas famílias, para que elas possam sair com máscaras protegidas e protegendo os demais, e fazer a sua compra e comprar seu leite, o seu pão ou sua comida para o dia seguinte, que muitos levantam de manhã, de madrugada, para pegar 2 ou 3 conduções para ir para o trabalho. Outra coisa que eu acho que foi feito de forma totalmente destrambelhada, de forma sem organização, foi esse mega rodízio que foi implementado pelo nosso prefeito, que simplesmente ele tirou os carros das ruas e encheu os metrôs e os ônibus. Justamente a população que está mais vulnerável acabou sendo prejudicada. O que ele ganhou tirando o carro da rua? Que vantagem houve de tirar algum carro da rua? Né? Eu concordo com você, o Rafael está falando aqui de talvez termos um bairro com farmácia popular, de ter máscara, né? A preço subsidiado para quem não tem condições. Eu não digo para mim, eu digo, eu me sinto privilegiado. Graças a Deus, eu pude comprar essa máscara, mas eu penso na grande maioria da população que não pode comprar máscara, e ela vai ter que fazer a opção entre comprar a máscara e comprar o alimento. Né? Essa dualidade que está acontecendo entre a economia e a saúde não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Para mim é como se saúde estivesse competindo com a economia. Se nós não tivermos uma economia funcionando, não vamos ter absolutamente nada funcionando, nada. O mundo existe, desde que o mundo existe, porque existe comércio, existe uma relação de troca, existe uma relação comercial. E se nós eliminarmos essa relação comercial, tudo bem que tem pessoas que são aposentadas, que têm recursos para ficar 2 anos dentro de casa sem fazer absolutamente nada. Ótimo, essas pessoas que têm esses recursos, fiquem dentro de casa, não saiam, mas não critique quem precisa sair para ganhar o seu dinheiro para pagar a comida, a luz ou o aluguel, porque o proprietário do imóvel não está querendo saber se você não tem dinheiro, né? Então, eu ainda vejo que existe uma grande jogada política por trás de tudo isso que está acontecendo, política e econômica, né? Está sendo criado um alarme muito grande no mundo de que o mundo está acabando por causa desse Covid-19. Meus amigos, nós tivemos a gripe espanhola e sabe quantas pessoas morreram? Foi no final da Primeira Guerra Mundial, 1917, nós estamos falando em 30 milhões de pessoas e o mundo não acabou. Agora, porque morreu 200 mil ou 300 mil pessoas no mundo, está dando essa ênfase, como se o mundo agora todo tem que parar. Quantas companhias aéreas estão sendo quebradas? Quantas empresas, microempresas estão sendo quebradas? Quantas famílias estão entrando em angústia? Quanta violência doméstica está acontecendo? Quanto o nível de depressão que está acontecendo, e todo mundo, você liga a televisão, tudo que você ouve morreu mais 10, morreu mais 15, morreu mais 30, morreu mais 40. Vai, infelizmente, morrer pessoas, porque é um vírus que, no meu ponto de vista, conforme já tem publicações científicas publicados, mas isso não se fala aqui no Brasil, porque é proibido. Se você falar mal do governo chinês, você vai preso, você é criticado, você é excomungado, você some do mundo. Por quê? Porque, infelizmente, hoje a grande potência que está dominando o mundo é a China. E a China, não existe nada que me tire... Oi, Lucimara. Não tem nada que me tire da minha cabeça que esse vírus foi sim modificado em laboratório, foi soltado de uma certa forma, se foi proposital ou não. O fato é que
o mundo todo está contaminado e a China é o único país do mundo que estão livres e maravilhosos, trabalhando e produzindo produtos para todo o mundo. Então, é somente um momento de reflexão, de pensar, porque existe um ditado chinês que diz o seguinte: conte 1000 vezes uma mentira e ela tornar-se a verdade. Hoje, nós estamos ouvindo, no meu ponto de vista, muita mentira de tudo isso que está acontecendo. Muita mentira. Os números estão sendo super extrapolados. O Brasil é o país que tem a menor taxa de letalidade de Covid-19. É um dos países que tem a menor taxa de letalidade de Covid-19 em todo o mundo. Por que não se pode usar? Eu não sou médico, mas eu tenho ouvido muito especialista falar esse cloroquinina associado com mais uma droga aí, que é de baixíssimo custo e que o Brasil detém. Na verdade, essa droga já não tem mais patente, então você não tem que pagar nada para ninguém, o custo dela é muito barato. Por que, que não pode utilizar para tratar a Covid-19? Existe um lobby muito grande das empresas farmacêuticas querendo vender medicação que estão ainda sob patente a custo altíssimo, e é óbvio que eles não vão querer que utilizem essa cloroquinina, nem sei o nome como é que se fala esse negócio. Aqui o Anderson está dizendo que já temos aqui no Brasil mais de 80 mil curados. Isso não se fala dos que foram curados, não se fala dos que foram contaminados e não teve nenhum efeito colateral. E uma coisa que eu tenho observado, que foi falado agora recentemente pelo prefeito de Nova York, que 65% das mortes que tiveram na cidade de Nova York, 65% das mortes que tiveram em Nova York, e aí ele faz uma meia-culpa, que eu achei até, vamos dizer, louvável da parte dele, porque raramente um político faz uma meia-culpa. Ele fala, hi Dr. Yogesh, how are you doing? Dr. Yogesh is from India. Hello, Dr. Yogesh. It's good to see you, it's good to have you here. O Dr. Yogesh é um dentista, nós nos conhecemos na Indonésia, ele fez um trabalho voluntário muito bonito lá, e provavelmente ele não está entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando em português, mas muito bonito da parte dele, deixar o país dele, Índia, e ficou 6 meses lá fazendo um trabalho voluntariado na Indonésia. It was a very good time to spend together with you, Dr. Yogesh. Hope you are doing fine. Então, o que eu quero dizer, os próprios infectologistas dizem, se nós temos o sistema imunológico que nós temos hoje, é porque nós entramos em contato com o quê? Com bactéria, com sujeira, e o nosso corpo vai desenvolvendo os anticorpos. É assim que funciona. Ninguém vive dentro de uma redoma de cristal para ser protegido, até porque se você vivesse dentro de uma redoma de cristal, a primeira bactéria que você pegasse fora e não tivesse uma defesa, você morreria infectado. Então, o corpo só cria defesa quando você tem contato. Please speak in English. I'm so sorry, Dr. Yogesh. We are in Brazil and most of people here does not speak English. That's why I'm speaking in Portuguese. I hope next live I have a chance to make in English, okay? I'm so sorry, Dr. Yogesh. Então, pessoal, voltando aqui pro português, o que eu quero dizer, o próprio prefeito de Nova York, ele disse que yes, Portuguese, Dr. Yogesh, ele disse que ele cometeu um erro de manter todo mundo em lockdown dentro das suas casas, porque 65% das pessoas que vieram a falecer estavam onde? Dentro dos seus apartamentos. Agora, imaginem, thank you, Dr. Yogesh, for your attention and comprehension. Agora, imaginem nós numa comunidade. Aqui em casa, eu estou aqui no meu escritório, a minha filha está ali na sala, estudando inglês, e a minha esposa está no quarto dela lá, conversando com uma amiga dela, dando risada.
Graças a Deus nós temos essa oportunidade de estarmos em 3 ambientes, mas tem pessoas que infelizmente vivem em um cômodo 3, 4, 5 pessoas. Como essas pessoas vão ficar dentro de casa confinadas? Imaginem eu pegar uma maçã estragada e colocar no meio de 4 ou 5 maçãs boas. O que vai acontecer em pouquíssimo tempo? Todas as demais maçãs vão ser contaminadas. E o que eu quero dizer com isso? A maior parte das contaminações que aconteceram em Nova York aconteceram in-house, ou seja, dentro de casa. Eles não estavam na rua, estavam dentro de casa. Por quê? São pessoas de baixa renda, né? Principalmente os latinos e os negros que vivem nos guetos ali de Nova York. Vivem 2, 3 famílias em um único apartamento, um ficava contaminado, todos contaminavam. Então, eles pensavam que estavam protegidos, mas na verdade aumentaram muito mais a taxa de contaminação. Então, eu acho que existem formas mais adequadas, menos agressivas e menos danosas para a saúde, não somente física como mental, do que ficar trancado. Os que estão fazendo no Brasil é um crime, e esse crime é tão organizado que o propósito é defender ele. A Jane Montes, que está falando, ela está dizendo que o que está acontecendo no Brasil é um crime. Infelizmente, parece que está tudo muito bem orquestrado. Nós sabemos que as grandes mídias não estão a favor do governo federal. Eu pessoalmente gosto muito do Bolsonaro, principalmente quando ele não abre a boca, porque quando ele abre a boca, infelizmente, ele só fala, ele não tem a capacidade e a dialética que tinha, por exemplo, Lula de falar. O Lula fala muito bem e convence todas as pessoas que ele tem o carisma, independente do caráter do Lula. Ele tinha o carisma e tem o carisma de convencer as populações. O Bolsonaro, infelizmente, não tem. Ele fala o que ele pensa, e o que ele fala, a maioria das pessoas não estão acostumadas a ouvir uma pessoa que não tem essa habilidade política, de tato político de falar. E aí é óbvio que aproveitam e deturpam muito do que ele fala, e aí o que acontece? A imprensa, a grande maioria da imprensa, está fazendo um trabalho de mídia muito forte para desestabilizar e desmerecer e desacreditar o que o governo está fazendo. Eu, pessoalmente, acredito, existe alguma coisa muito de estranho em tudo isso que está acontecendo. Não é possível que tudo isso que esteja acontecendo seja verdade. Nós temos que ter vários cuidados, eu acho que está vendo esse isolamento social, que eu insisto em dizer, não é uma quarentena. Eu não estou em quarentena, eu estou em isolamento social, porque eu não estou doente. Quem está doente está em quarentena. It's good to see you, sir. It's good and in good health. Thank you, Doctor, your guest. You always very, very, very kind and very, very gentle. Yes, we are doing fine. Praise the Lord. And I do hope you are doing too. You are doing fine. So, Neda Rodrigues. Oi, Neda, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja gostando. O que eu quero dizer? Confinamento social só traz outras dificuldades e outros problemas para todos nós, né? Angústia, depressão, síndrome do pânico, pessoas tirando a vida, casais se separando porque já não conseguem olhar para a cara de um, né? Parece que é gato e cachorro, né? Nós não estamos acostumados a conviver como casal. Por quê? Porque sempre vivemos separados, né? Minha esposa eu levantava às 6 horas da manhã a trabalhar, minha esposa levantava às 6 horas e ia trabalhar, a minha filha ia para a escola, chegávamos 8 ou 9 horas da noite, jantávamos, oi, como vai, tudo bem? E jantar, tomar banho e dormir. Quando você coloca 24 horas por dia uma família confinada, 7 dias por semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você começa a ver defeito, a pessoa olha para você, você já está cuspindo marimbondo. Eu costumo dizer que nessa quarentena que nós passamos, graças a Deus, nem eu, nem minha esposa, nunca brigamos, nem um dia, nunca brigamos, de faca e revólver, né? Porque o resto, né, prato já não tem mais em casa, né, só prato de borracha, porque o prato de plástico nós trocamos e também já quebraram os pratos de plástico, agora é tudo prato de borracha, que voa prato para tudo quanto é lado todo dia. Ou seja, humanamente é um laboratório que estão fazendo a nível mundial que infelizmente
no final é como se eu estivesse colocando querosene no meu cachorro, porque ele tem 2 pulgas, eu coloco querosene e depois coloco fogo no cachorro. Não adianta eu matar o cachorro para matar a pulga. Não adianta eu querer matar o cachorro. E o que estão tentando fazer hoje, no meu ponto de vista, a dose que estão dando é tão maior e é muito pior do que a cloroquinina. Muito pior, porque toda medicação tem efeito colateral. Dizer que cloroquinina tem efeito colateral, toda medicação. Dr. Yorgas, he's a doctor, he knows that every medication has collateral effects, every medication. Even if I have a headache, a throat ache or whatever, every medication has collateral effects, ou seja, toda medicação. Se nós pegarmos uma medicação, seja para depressão, seja para pressão, seja para emagrecer, seja para o que for, você vai ver tantos efeitos colaterais que provavelmente você não vai tomar nenhuma medicação no mundo. Mas nós tomamos. Por que nós tomamos? Porque nós precisamos tomar a medicação. Então a cloroquinina tem certamente efeitos colaterais. Eu não sou médico, eu não sou infectologista, eu não sou biologista, mas provavelmente o efeito maior e melhor que a cloroquinina proporciona é a chance de alguém sobreviver por um vírus que ainda ninguém sabe exatamente o que ele ocasiona dentro do nosso corpo, né? Então, pessoal, basicamente é isso que eu como eu falei para vocês, obrigado pela paciência para aqueles que ficaram até agora me ouvindo. A ideia, eu nunca fiz uma live, é a primeira vez que eu faço, e eu estou vendo tantas coisas falarem de coisas ruins, de coisas que estão negativas, e eu queria, na verdade, compartilhar alguma coisa positiva e compartilhar um pouco do que eu tenho vivido e pensado e vivenciado nesses 45, 60 dias que nós estamos vivendo debaixo dessa situação. Então, são apenas ideias, eu respeito todos com as suas ideias, eu respeito todos aqueles que não querem sair de casa, eu respeito todos aqueles que acham que nós temos que errar por excesso, tudo bem, mas eu senti vontade de expressar meu sentimento, né? Porque às vezes você fica com aquela angústia, poxa, por que não compartilhar alguma coisa que você pensa? E foi mais ou menos isso que eu decidi fazer hoje. Espero que vocês, aqueles que participaram e fizeram algumas perguntas, tenham gostado. E quem sabe uma próxima oportunidade a gente se reúne novamente e falamos um pouco mais sobre temas talvez não tão complexos e que certamente ainda vai ocasionar e trazer algumas divisões de ideias, mas eu acho que as divisões de ideias e as diferenças de ideias são super positivas, porque na diferença é que nós conseguimos crescer e aprender, né? Obrigado, Adriano, obrigado, Lena, por ter participado, Aneda, Jane, Dr. Yorgas, Rebeca, tem várias pessoas aqui, eu não vou conseguir, o Anderson, todos que participaram, que Deus abençoe cada um de vocês pelo tempo e até mais, espero vê-los numa outra oportunidade. Thank you, Dr. Yogesh. Take care. God bless you. Hope everybody is doing fine in India. Send my greeting to everybody in India. Abraços para todos. Deus abençoe. Uma boa noite, um bom dia, onde vocês estiverem. Bye. God bless you. Bye, bye.